Então, para quem está aí escondido, para quem está aqui mostrando a cara, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Então, esse projeto, chamado Anônimo, muitas vezes fui mulher, é contemplado pelo Prêmio Zé Renato de Teatro para a cidade de São Paulo. Não lembro a edição, uma dessas aí. 11ª. 11ª. E é um projeto idealizado pela Bruna Longo, que está aqui com a gente. Para mim, ela está do meu lado direito. Eu E estou aí dando ela no meio da Inglaterra para você. Ela idealizou o projeto, teve a ideia do projeto e convocou eu e Camila dos Anjos, que para mim está aqui embaixo de mim, para a gente unir os nossos solos e fazermos um projeto juntas, né? Pensando muito essa questão da autoria, né, das autorias suprimidas das mulheres ao longo da história. Então, um pouco de reafirmar o nosso lugar aí como autoras, criadoras, né, dramaturgas, no caso das duas diretoras dos próprios trabalhos, né? E aí a gente se uniu, escreveu o projeto, fomos contempladas e estamos aqui. Então, o projeto está sendo feito uma circulação, né? Originalmente ele era uma circulação presencial e faríamos 4 teatros da capital, e cada uma faria uma semana, enfim, mais ou menos como está sendo feito agora, só que agora está sendo feito a transmissão dos solos gravados, né? Então, esse final de semana é o Inventário, que é o meu solo, foi ontem, hoje e amanhã, pela plataforma do Teatro João Caetano, né, YouTube, Facebook. A semana que vem tem o Quebra-Cabeça, que é o solo da Camila, e aí, na outra, a gente inicia a última semana, é a última rodada. Daí é Bruna, com Criatura Uma Autópsia, eu com Inventário e Camila com Quebra-Cabeça, e a gente encerra. Então, já estamos nos finalmente. A gente já fez teatro Cacilda Becker, Arthur Azevedo, estamos no João Caetano, e o último é o Bruna, Camila. Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita. Obrigada, Marcela, a voz da razão, nossa produtora. O Alfredo Mesquita, ele nunca vem na minha cabeça. Eu sempre quero falar Paulo Herói, não sei por quê, gente, a gente vai ter que fazer o Paulo Herói ainda, não é possível. É porque a gente mudou muitas vezes, né, o teatro, eu acho, né, e foi uma forma, né, da transmissão acontecer por vários teatros, foi uma forma da gente adaptar, né, essa coisa do projeto, que antes era uma circulação e por causa da pandemia a gente não teve como fazer. Exato. Então, feito todo esse prólogo, duas ações do projeto eram 2 conversas, uma com a Carla Cristina Garcia, professora da PUC, que tem uma pesquisa justamente sobre a questão das autorias das mulheres ao longo da história, né, das autorias suprimidas, né, dessa questão do anônimo, muitas vezes foi mulher, ela até citou aí a Virginia Woolf semana passada, foi sábado passado, e hoje estamos com a dramaturga, diretora, atriz nas horas vagas, pesquisadora, Janaína Leite, cofundadora do Grupo 19 de Teatro. Então, assim, eu sei que tem várias pessoas que estão aí com as câmeras fechadas que vêm atrás da Janaína, que realmente ela é maravilhosa, a gente tem que ir atrás dela falar. Então eu vou passar a palavra para ela. E aí, Jana, o que a gente pensou, sou um desses, é isso aí, Carlos. Ela é maravilhosa, fora a gente ser amiga há muitos anos, mas isso a gente conta depois. Inclusive a Janaína a Camila participou de uma orientação com a Jana no início do começo da escrita do Quebra-Cabeça, né? Isso a gente fala daqui a pouco também, acho que é legal. Isso. Então, assim, acho que o intuito é compartilhar um pouco as experiências, né, nessa questão da escrita e do trabalho, e de como dar o start, né, num trabalho de dramaturgia, principalmente quando a gente tem essa dificuldade de colocar as coisas, a produção em pé, né, o filho no mundo. Então, eu queria que a Jana falasse um pouquinho aí da pesquisa dela, dos primeiros que ela foi colocando, começou aí com esse trabalho mais autoral, né, deslocado do 19, então falasse brevemente dessa experiência, e aí a gente começa a puxar aí fios que possam ser interessantes de compartilhar com vocês todos e todes e todas que estão aí, que devem escrever, dirigir, não sei. E aí também depois a gente deixa aberto para quem quiser perguntar, falar, compartilhar alguma questão. Oi, Jana. Oi, amada.
Gente, obrigado o convite. Bruna, Camila, Érica, Marcela, todo mundo que está aqui presente. Vamos conversar mesmo, né? Porque ficar monologando cansa. Essa questão da autoria, ela é super cara, assim, para mim, porque é um processo que tem várias camadas, assim, que tem a ver com sobrevivência, que tem a ver com mecanismos mais psíquicos mesmo para poder assumir esse lugar, né, com relações, com dinâmicas de trabalho, enfim, acho que envolve várias coisas, não é só assim, né, assumir esse lugar e como se ele estivesse aí dado, querer ou não, assim, foi uma descoberta também, assim, eu venho de um teatro de grupo muito forte, né, estou no grupo 19 de teatro há 20 anos, o grupo completa 20 anos agora, a gente nasceu ali no contexto da universidade, da EAD, da ECA, meio ali na transição entre uma e outra, e um grupo que nasce, imagina, todo mundo ali com 19, 20 anos, assim, né, muito jovenzinhos, mas que nasce com essa vocação autoral muito forte, né, então eu sou muito devedora, assim, desse espaço, né, que o grupo foi para mim, que o grupo é para mim, dessa descoberta, esse prazer de descobrir um lugar autoral, assim, eu tenho muito forte esse sentimento, assim, né, eu lembro lá com Histeria no começo, quando ainda não tinha nem entrado, porque começou numa disciplina do Tó, aí eu ainda não estava nesse momento. Eu lembro de ouvir a Marina Henrique, que estava lá falando para mim do que elas estavam fazendo. Eu fiquei tão encantada com aquilo, assim, com aquela maneira de produzir. Na sequência, já entrei ainda nessa fase muito, muito primeira, assim, e me encantei com essa possibilidade de criar o processo em todas as suas instâncias, assim, a encenação, a dramaturgia, né, com tudo que hoje, né, acho que está muito colocado, a gente pode conversar todo mundo aqui sobre isso, né, esse lugar mais autoral, né, do ator. Mas naquele momento ali, anos 2000, tô falando, né, 2000, 2001, não era tão evidente assim, no sentido de que tinha muito ainda forte a marca do dramaturgo, o texto pronto, já pré-existente, a marca do diretor, né? Então, muito forte ainda essa cultura do diretor e do dramaturgo e os atores, né? Obviamente, né? Articulando ali isso, mas acho que tem um passo ainda nesse lugar do ator, as capas passando, nesse lugar do ator criador ainda, que ia ficar, acho que mais evidente, assim, acho que nas 2 décadas seguintes, assim. Então, eu fazia AD nesse momento, né? E aí eu lembro que os finais de semana, que é quando a gente ia lá para salas de AD para criar o Histeria, tinha um negócio, assim, tinha um negócio na forma de criar, para além do tema, que também a gente pode retomar, né? Nessa relação aí, Virginia Woolf, Anonymous, né? Muitas vezes foi mulher, né, fazendo histeria lá, né, em 2000, 2001, quando não se falava ainda em feminismo aqui no Brasil, né, enfim, não se falava nos termos do como e quanto a gente fala hoje, mas ali era, para além da questão temática, tinha esse prazer de criar daquela maneira, né, de uma forma muito horizontal, com a direção, muito propositiva, então isso marcou muito, assim, a minha trajetória, tanto que eu não terminei a AD, ó, isso já seria um motivo para não deixar isso virar um material público no YouTube, porque uma vergonha no meu currículo, eu não terminei a AD, faltou bem pouquinho, faltou um semestre só, pior ainda, né? Mas já estava muito inflamada por essa coisa do grupo e da criação autoral, assim, estava a mil, assim, nos processos do 19, aí foi histeria, foi higiene, então é uma descoberta, assim, com esse lugar autoral em grupo, né, nesse momento. Aí o que acontece é que, como toda experiência de grupo, ela também é muito flutuante, né? Essa parceria que nasce totalmente na paixão, assim, na convergência dos desejos, como tudo, isso não é nada óbvio de você sustentar essa sintonia mesmo, né? Essa mirada estética, política. Então, aí o grupo começou a construir mil ondas nisso, né? Mais conexão, menos conexão, mais um na frente, mais outro, né? Mas com aquela então, uma utopia ali, né, de que a gente vai estar sempre, todos ali com as 10, 100%, isso começou a mudar muito e vem mudando. E lá em 2008, assim, foi muito forte para mim essa virada, né? Então, tive ali 8 anos de uma relação monogâmica com o grupo 19,
E em 2008 começou muito forte uma pesquisa aí nesse caráter que a gente entende autoral, mais, né, descolado de um coletivo, que é o processo. Acho que tem dois processos que nascem meio simultâneos e vão ter caminhos bem diferentes, assim, que é o Festa de Separação, documentário cênico, e o Conversas com Meu Pai. Os dois começam os processos em 2008, mas o Festa de Separação estreia no ano seguinte, em 2009, e o Conversas com Meu Pai leva 7 anos de processo até estrear, em 2014. Então, também, né, define bastante coisa, assim, para mim. Mas é muito, para mim, é uma virada, assim, muito importante, porque ali, e acho que até é engraçado, né, quando eu olho para a história do grupo, né, 2008 é o Arrufos, que tem uma cena, a gente está lá numa trilogia do século XIX, o ciclo histórico lá do grupo, né, e a última cena de Arrufos, a gente fala sobre o amor, a construção do amor, né, e o espetáculo se divide em 3 séculos, 18, 19 e 20, 20 e 21, vai, seria o 21, né, o contemporâneo. No 21, acho que é muito para mim sintomático, né, porque ali eu lembro que no processo eu propus uma cena que ainda quando o Cássio Pires estava fazendo com a gente lá as provocações dramatúrgicas, em que eu apresentei para ele, para o grupo, uma cena que é a cena da cebola, que entrou no espetáculo, mas que é uma cena que não fazia muito sentido na peça, acho que ninguém entendia muito aquela dramaturgia, mas que ali tinha, não à toa, acho que a imagem da cebola, eu lembro que eu terminei essa cena aos prantos, assim, ali tinha a sensação de que eu estava começando a descascar alguma coisa que eu não entendia muito bem o que era, que não cabia completamente ali, eu estou meio tentando entuchar meio a força ali, alguma coisa que não estava ainda encontrando, nem sabendo como fazer, mas que tinha a ver com essas camadas que já estavam aparecendo aí para pesquisar nesses processos que foram ganhando esse contorno aí, né, do autobiográfico, da relação com o documento, o documentário, com a memória. Então, foi virando um campo de pesquisa de linguagem, um campo de pesquisa pessoal, né? Foi virando mesmo um território, assim, né? Acho que quanto mais você cava, mais se afunda. Né? Acho que é um pouco... enfim, acho que tem linhas de fuga aí, mas acho que foi assim, né? E quando eu olho, assim, de 2008 para cá, 2021, estamos, acho, eu percebo, assim, né, essa cebola aí, esse processo aí de descascando, assim, de mexendo nessas coisas, e entendo que tem um certo ciclo se fechando, assim, tentando entender ainda, na verdade, mas onde a questão da autoria e da experiência, né, essa relação vida-arte fica muito, no meu caso, fica muito misturada mesmo. Também não sei para onde isso vai, assim, mas foi muito necessário, assim, que fosse assim, né? E isso definiu muita coisa, assim, uma identidade, né? De gosto mesmo, do que eu gosto de ver, gosto de fazer, dos trabalhos que eu começo a orientar, né? Camila, a gente se conhecia num desses laboratórios, né? Tem um Dani, né? Esses territórios muito híbridos de linguagem, né? Que flertam com o documentário, que flertam com a performance, que flertam com coisas que a gente nem pode considerar, ou nem chama de arte, ou nem entende como arte. Então, tem ficado aí, assim. Aí eu descobri um lugar autoral, mas mesmo isso, né, foi um processo muito lento, assim, de assumir. Acho que aí tem a ver aí com certo, até, talvez um recorte de gênero que talvez atravesse, né, quando eu olho para trás, né, acho que o Festa de Separação, né, ali tinha um lugar muito autoral, mas foi muito importante também passar esse bastão ali, ou ter esse bastão também na mão do Lube, que era o diretor do trabalho, né? E depois do Conversas com Meu Pai, muito profundamente tinha essa questão de não conseguir assumir uma autoria, ainda que o processo todo fosse levado, alimentado, sustentado diariamente por mim durante 7 anos, o passo, assim, de assumir essa autoria, de assumir a dramaturgia, é algo que eu não consegui dar, não fui capaz de dar naquele momento, assim, e por várias razões, não tenho nenhum lamento da forma como foi, eu gosto demais da peça, eu gosto demais do texto da peça, mas ele também é sintomático de coisas que eu ainda precisava olhar e que tinha muito a ver com esse lugar do feminino que vai aparecer
no Stabat Mater. Acho que não à toa é no Stabat Mater que rola esse passo de assumir uma dramaturgia, né, de assinar mesmo o texto, de estar ali na direção de uma equipe enorme, né, 16 mulheres, assim, e de sentir que eu podia fazer isso, assim, né. É isso, puta, o tempo que foi, né, Stabat é de 2019, assim. E aí, depois de lá, acho que um monte de coisa que ainda foi se dando a partir, né, de entendendo qual a característica da minha autoria, onde, né, e resolver aí uns problemas de baixa autoestima em relação a isso. Entender o que isso tem pode ter de potência, né, e não se fiar pelos modelos que já estão postos, né, de produção de dramaturgia, né, no que eu me sentia completamente incapaz de fazer e de ocupar, e fui entendendo que tem outras maneiras de produzir dramaturgia, e nessas eu consigo, eu tenho o que fazer, tenho o que oferecer, assim, então é todo um caminho, assim, mas hoje em dia de alguma maneira, é assim que eu me defino, eu cada vez mais não consigo mais me entender atriz, assim, no lugar do ofício, assim, né? Mesmo quando eu estou em cena, para mim, estar em cena no Stabat Mater não tem a ver com ser atriz, tem a ver com ser autora. Eu estou ali enquanto autora. O que a cena exige de mim é como autora, não como atriz, ainda que eu possa, porque tenho algumas, sei lá, né, algumas coisas de atriz, posso usar desses elementos, se não tivesse, não precisaria, poderia usar outras coisas. Né? É um tipo de pensamento do estar em cena que a autoria ela está em primeiro lugar, e você vai, para estar em cena, convocar as habilidades, sei lá, que você tem, se é a fala, se é o corpo, se é a voz, se é X, assim, né? No caso, eu tenho alguma coisa de atriz para emprestar para minha autora, mas a autora eu sinto que ela vem hoje, cada vez mais, assim, em primeiro lugar. E é no sentido muito amplo, né? Não sei exatamente o que, se necessariamente é para a direção, se necessariamente é para o texto, qual é que é, assim, mas tem a ver com essa sensação, né, de estar ali sustentando um campo de problemas, um campo de perguntas, né, de estar num campo de investigação e de experiência, de novo, nesses campos híbridos, né, então acho que é um pouco assim, cada vez mais que eu me reconheço, assim, eu não consigo usar a palavra dramaturga ainda, né, autor eu consigo, é engraçado, a gente pode desdobrar isso também, mas, porque tem alguma coisa ainda do ofício, que eu também, como não consigo mais atriz, mas eu posso ocupar o lugar da atriz, eu posso ocupar o lugar da dramaturga, mas também nenhum dos dois parece que eu reconheço completamente, assim, mas aí também pode ser ainda resquícios de uma velha visão. Enfim, acho que para começar a conversa... Bem tá? legal, bem legal. E eu fico, que eu tenho eles bem assim na minha cabeça, né? Os espetáculos e os processos, então é bem interessante ver você falar. Vou só fazer porque assim, o nome da mesa, porque eu falei da coisa das autorias suprimidas, né? Porque é um pouco a chave geral do nosso projeto, do pensamento, do que foi para o Zé Renato, né? Do que a gente sempre fala entre nós três, da oficina que a gente está dando, do que a Carla falou semana passada, né? Mas a sua mesa, a gente tinha dado o nome de espetáculo solo, resistência artística e território autoral, que é muito isso que você está falando, né, Jana? Então, assim, eu não anunciei o nome da mesa antes, mas você explicou o nome da mesa com essa sua fala inicial, né? Porque eu acho que é isso, assim, eu vejo sempre e talvez é isso, a gente esteja um pouco acostumado a alguns termos ligados a alguns jeitos de fazer. E daí, se não faz desse jeito, não é dramaturga, se não faz desse jeito, não é atriz, se não faz desse jeito, não é espetáculo solo, né? Porque eu tenho um pouco uma sensação que você nunca está sozinha, que você é sempre uma provocadora de si mesma e de quem você e da sua entourage, né? No melhor sentido da palavra, né? Das pessoas que você convoca para entrar nesse parto que é o processo de criação, né? E aí eu sempre tenho essa sensação que você está meio liderando e a própria criação, e assim, isso ficou muito forte para mim, isso que você falou, parece que no Festa de Separação, o Lube e o Fepa, eles tinham uma presença muito, muito forte. Aí, no Conversas, o Alê foi quase como um balizador ali, meio que, tipo, soltando você, né? E nesse, eu via você, tipo, desde o primeiro dia que você leu para mim a ideia do projeto do Stabat, a gente estava aqui nessa sala,
E aí eu falei, nossa, é muito genial e tal. Eu demorei também um pouco para concatenar, assim, porque eu acho que ele foge um pouco das nossas casinhas que a gente está acostumado a ver, né, em termos de dramaturgia, de estrutura, tal. E aí eu fiquei tentando entender qual que era o rolê, e depois todo esse tinha, parece, para mim era assim um bando de mulheres que você estava ali dialogando, jogando com elas, se expondo para elas te atravessarem, te provocarem, e aí gerou um espetáculo que eu não consigo ver você sozinha. Para mim não é um solo, né? Tem sua mãe e tal, mas assim eu poderia ver um solo ali, né? Mesmo com a figura da mãe ali o tempo inteiro e do ator, né? Mas eu não consigo ver, parece que é sempre você está sempre rodeada de gente, sabe? Parece que é um bando, tá todo mundo em cena com você. Então, tô falando isso, aí já vou passar para a Bru, que ela quer falar alguma coisa aí, que ela tá com um insight, como ela fica fazendo assim, que ela teve uma... E aí, eu queria que você falasse um pouco disso, e aí já migrasse para falar um pouco do processo do coming, porque esse eu não tenho, eu não consegui ainda... talvez ter tão nítido na minha cabeça o percurso que você fez, né? Não sei até se por ser a gente ele é virtual, né? A gente vê ele através da tela. Os outros eles foram muito como foram presenciais, tem uma outra marca em mim, né? Fisicamente. Então assim eu tenho outras memórias. Então deixa eu passar para a Bru e aí depois a Jana fala. Tem uma pergunta aqui da Sônia. Perdi a inscrição, Elaine. Tá, a gente fala depois da oficina e 2 espetáculos da Janaína Leite. No final, Sônia, a Janaína fala toda a agenda. A gente faz o batidão das agendas e passa toda a programação. Fala, Bru. Não, o que eu ia comentar, ouvindo a Jana falar, esse lugar que a gente tem um pouco do acanhamento de assumir a autoria, né? E aí, primeiro, dentro de um contexto de que, vindo também de teatro de grupo, como tem essa presença muito grande, geralmente masculina, do diretor, e geralmente o coletivo ele é muito soberano, e aí a gente fica um pouco indivíduo dentro do coletivo, com dificuldade de assumir essa voz. E aí, a própria Jana questionou se esse acanhamento é um pouco ainda um resquício desse lugar da mulher, né, do feminino, de não assumir a autoria. E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, nessa conversa com a Carla Cristina surgiu isso também, o quanto esses lugares quase de autoridade do autor, do dramaturgo, do dramaturgo, do diretor, que são esses totens ocidentais do teatro, como eles não servem para a gente. Não é só que a gente não se enquadra neles como mulher, ou como novos criadores, século XXI, ou como eles realmente já são ultrapassados, de certa forma. Né? Porque o dramaturgo, como a gente entende, clássico, da carpintaria, tal, claro que ele existe, é óbvio que ele existe. A Érica é uma que está indo numa direção de carpintaria teatral grande, mas como tá ficando, as coisas estão fluindo de uma outra forma, os papéis são mais fluidos. Né? Eu me vejo como atriz, em primeiro lugar, mas eu entendo absolutamente a pessoa que é o performer e que usa alguns instrumentos do trabalho do ator para ir para um outro lugar. E eu acho que nossa necessidade de rotular que faz puramente para a gente se enquadrar no guia off, sabe assim? Aí tem que ter o nome do diretor. Eu fui mandar a ficha técnica do meu espetáculo para um lugar e a pessoa estava indignada que não tem direção no meu espetáculo. E aí, tudo bem, eu vou explicar que não é que não tem direção, eu dirijo, mas eu tô dentro, e não tem mesmo direção, e nem sou eu que dirijo, porque o espetáculo se dirige, de certa forma. Né? Eu tenho assistentes, eu tenho iluminador, então ele é um mecanismo, é um organismo vivo, mas ainda existe essa necessidade do diretor, e do dramaturgo, e de alguém que assina. Né? Então, eu só queria jogar esse comentário. Acho que a gente está num ponto de mudança, a gente está num ponto que vem desde a década de 60, né? Não que a gente está inventando a roda. Mas está vindo aí esse lugar fluido. Então, várias coisas, né? Acho que essa coisa de ser solo e não ser, assim, tem ondas diferentes. Aí eu acho que eu concordo, mas mais ou menos nessa virada para o coletivo, porque eu tive a impressão, eu não sei como vai ser agora, né? Pandemia,
que também teve aí um renascimento da ideia do diretor e dos nomes. Porque eu acho que a era áurea do teatro de grupo, ela foi para Cucuia. Então, gravemente, né? Gravemente. A gente também pode pensar isso. A gente teve aí, a gente pega aí dos anos 80, anos 90 e 2010, né? Você tem aí com o movimento Arte contra a Barbárie, com a Lei de Fomento. No 2000, né, que começa, na verdade. Mas 90, o movimento teatro de grupos já tem muito forte, né? A galera que traz, porque para chegar em 2000, essa galera está se organizando desde antes, estão fazendo essas reuniões, né? Você pega toda a turma Moreira, essa galera está conversando para conseguir, né, encampar a lei em 2000. Então tem aí uma onda, né, do movimento de grupo, né? A lei já responde aos grupos que já estavam na efervescência. E vem consolidar esse paradigma. E é muito forte, né? O Grupo 19 de Teatro, ele nasce completamente nesse contexto de teatro de grupo. A nossa ideia de autoria nasce daí. Tudo, você pega assim, o boom de grupo na cidade, né? Todo mundo fazendo teatro a partir da ideia de grupo. Você sai da escola de teatro, era inconcebível você não ter um grupo de teatro, porque era a única jeito, inclusive, você ganhar edital. E aí, inclusive, as perversões da própria ideia, porque aí começa a ser um lugar de sobrevivência. Se você não tem um grupo, você nem se inscreve. De fato, eu fui ganhar o meu primeiro edital como Janaína agora. Eu tenho uma pesquisa há 14 anos. Eu nunca consegui. Esse edital que a Érica, na casa dela, estava me ajudando a escrever, eu não ganhei, era um Zé Renato. Assim como eu não ganhei, né, o Stabat, que eu mandei para 700 coisas, e foi ganhar o prêmio de dramaturgia do Centro Cultural São Paulo. Sabe, uma verba fundamental. Oi? O próprio Zé Renato surge para suprir uma necessidade, porque o fomento não engloba os produtores independentes. Esses outros formatos. Então, tem aí um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo que o trabalho de grupo, ele produz, e a lei de fomento, né? Dá uma dimensão para o teatro na cidade, né? De você sair dessa coisa, fazer são de espetáculo. Você tem aí uma série, essa prática hoje em dia para a gente é bem normal, né? De fazer mesa, de fazer publicação, de fazer ciclo, tem muito a ver com essa dimensão expandida do fomento. Você não vai só fazer uma peça de teatro só, né? Como se você pode fazer só uma peça de teatro, isso não deveria ser um demérito. Mas tem, né, a ideia do teatro enquanto prática na cidade, né? Que fica muito forte. Mas eu tenho a impressão que isso também ganhou aí ondas difíceis assim, de sustentação, né? Não é óbvio sustentar um grupo por 10, 20 anos. Os grupos começam a virar grupo de um casal, a gente tem milhões de modelos nesse sentido, né? O grupo 19, que tem ainda 5 pessoas, 6, numa relação realmente horizontal, que realmente todos estão, não é óbvio, né? E aí, por tudo, aí você tem uma explosão de teatro na cidade, o fomento não dá conta, o Zé Renato não dá conta, nada dá conta, né? E, então, a questão do modo de produção, ela tem aí seus impasses. E eu sinto que teve uma onda que depois, né, você tem o boom lá era tudo grupo, né? Você pega Teatro da Vertigem, Companhia do Latão, Tablado de Arruá, Grupo 19, grupo. Depois você pensa que a gente tem um outro movimento, onde os nomes começam a ser enormes. Os nomes estão, Silvia Gomes, Dione Carlo, o diretor tal. Você começa a ter os nomes muito... Carolina Bianchi. Você começa a ter nomes que são muito... que vão sendo... destacados, e não é mais um coletivo que você pensa nesses nomes. O que a gente pode pensar em, enfim, muitas questões também, né? Como é que a gente está conseguindo sobreviver, os coletivos estão tendo, porque os dinheiros nunca aumentaram. O mesmo salário que a gente ganhava do fomento há 20 anos atrás, há 17 anos, juro por Deus, R$2.000, é o mesmo de agora. Você tem isso, assim, 2 décadas que você não conseguiu. O poder aquisitivo é surreal. Todo mundo tem que fazer 1000 projetos, é inevitável. Aquilo que a gente viveu em 2003, com 19, que a gente conseguia ainda ficar só no 19, é impensável hoje em dia, é impensável. Então, isso desconfigura completamente também esse modo de produção em grupo. Além dos esgotamentos também do próprio modelo, porque, de fato, né, a questão da gestão, né, dos desejos, ela não é nem um pouco simples. Você conseguir uma autoria coletiva é foda, né? É foda mesmo, assim. Muito sofrido, processo muito sofrido. Todo mundo que já foi de grupo sabe o sofrimento que também né? Você conseguir encontrar uma voz autoral. Então, acho que, ao mesmo tempo, tem essa mudança. A gente começa a ver, né, essa coisa dos nomes muito forte. Isso é um modelo europeu muito forte. Você tem a lógica dos nomes. Então, você vai ver no teatro tal, Castellucci, Angélica Lidl, não sei o quê. Você não tem nome de grupo. Não sei, mesmo Ariane Muschini, o Teatro do Soleil, mas também Ariane Muschini.
você não tem a lógica do grupo tão forte, você começa a eleger as figuras. Então, também podemos pensar, eu acho assim, eu não tenho uma defesa de nenhum formato, eu não tenho nem problema com a ideia de diretor, eu acho uma delícia trabalhar com diretor, trabalhei com Castor, fui diretor, acho uma delícia estar com alguém que eu acho foda, eu falo, nossa, eu vou aqui, mas eu tenho que poder ir ali, se eu quiser ir ali, tem que ter espaço para eu desenvolver a minha autora, eu posso embarcar na sua ideia completamente, se, né, tem um jogo, sei lá, um lugar onde eu me sinta em algum nível, que pode ser como atriz, tipo, tesão de estar como atriz na viagem de alguém, acho que tem 1000 maneiras de você estar num projeto, para mim não tem um caminho único, assim, mas para mim foi muito importante, né, tanto que essa dificuldade de me ver atriz hoje em dia, eu tenho uma real dificuldade de trabalhar como atriz no projeto, um projeto que eu não esteja completamente imbuída mesmo das questões, assim, das questões que estão ali, assim, mesmo, porque eu nem me acho boa atriz, tipo, mesmo, assim, nesse lugar do ofício, nunca achei, eu tinha essa crise na EAD, para mim, falei assim, nossa, aí quando eu fui achando esse lugar de uma atriz autora, aí eu comecei a achar um lugar de prazer e de gostar do que eu posso oferecer, assim. Quando era só o lugar da atriz, eu sempre tinha um lugar de muita frustração, assim, de um lugar esquisito. Então, também é isso, você vai lidando com as suas potencialidades e limites também, porque a dramaturgia também é uma questão de lidar com os meus limites, não só com as minhas potências. Tipo assim, eu sou incapaz de escrever uma cena de ficção, eu sou incapaz de pensar do jeito que a Erika pensa. Incapaz, não sou assim, só não consigo, poderia, se eu conseguisse seria ótimo, me resolveria os processos de 3 anos que eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer processos longos que gerem muito material, porque eu só vou conseguir escrever se eu tiver muito material produzido, porque da minha cabeça não vai sair imediatamente. Eu preciso estudar muito, eu preciso ler 30 livros, eu preciso estar em processo com trocentas pessoas. Não é à toa, o Stabat Mater, eu não me sinto nada sozinho, porque além das 16 pessoas que estavam criando comigo, o Stabat Mater também é resultado dos laboratórios do Feminino Abjeto 1 e o 2. Eu estava completamente tomada por esses temas e experimentando formalmente coisas que vão estar desenhadas no Stabat Mater, já em 2017, com 29 pessoas numa sala, depois com 41 no processo do Feminino Abjeto 2, onde as questões de gênero estavam lá, né? Então, trocando sempre muito, né? Então, eu sinto mesmo que eu estou em cena no Stabat, ou quando eu vou defender meu doutorado, e que eu tenho 100 pessoas comigo, que trocaram mesmo. E aí, acho que é uma mudança não sei se de paradigma dessa questão do diretor, né? Porque talvez não parta mais de uma certa idealização do gênio, né? Sei lá, que tem também esses cultos, né? E acho que tem gente que dá conta desse lugar, consegue fechar uma porta e criar seu mundo, e acho maravilhoso. Mas, para mim, tem muito a ver com essa autoria que se dá em encontro, que se dá em troca, que se dá em atravessamento, né? Eu preciso muito estar com as pessoas pensando junto, né? A Dani está aqui, a gente ficou aqui 8 meses online, nesse núcleo de teatro e pornografia. E foi fundamental estar com essas pessoas, assim. E também foi fundamental estar sozinha numa plataforma de sexo virtual, pesquisando um rolê específico ali, assim. Então, eu acho que eu venho tentando conciliar experiências que são muito verticais, num lugar pessoal, num lugar autoral, com laboratórios que são muito públicos, muito coletivos, onde como essas questões vão ganhando ressonância, vão criando camadas, né, nisso que a gente vai chamar de pessoal, né, então sempre vejo claramente isso no Stabat e agora nesse processo novo, né, uma dimensão que é muito pessoal, né, tanto que a dimensão solo aparece, muita gente acha que Stabat é um solo, em algum lugar fica a experiência de um solo na cabeça, no Kemi nem se fala, mas eu sinto mesmo que são sempre, que tem muita gente trocando, né, não consigo me auto-idealizar como essa autora sei lá, autônoma, né, fechada em si mesma, né, como que tá ali no alto da sua torre criando, assim, não dá, porque nem consigo, acho que tem gente que consegue, mas eu não dou conta, não. Nem quero, assim, né, eu gosto, assim, de encontrar nos outros, né, ressonância, assim. Enfim, então, acho que, não sei se respondi tudo que vocês foram falando, várias coisas, se quiserem lembrar de alguma coisa, a gente segue. Não, acho que você fez um apanhadão. É porque a gente tá com isso super fresco, assim, né, meninas? Que anteontem a gente falou muito sobre essa questão dos processos de criação, né? Como cada uma criou o seu solo, enfim, os disparadores e tal. Então é muito legal, muito inspirador ver você falando do seu processo, né?
ou dos seus processos, né? Como também um vai se modificando de acordo com o material, o próprio material vai indicando outros caminhos, né? E Você falou... Não, desculpa, te cortei. não, fala. Eu falei do Kemin só por essa relação aí de estar mesmo em núcleos de estudo e também estar sozinha, mas em termos de ligação com tudo, assim, eu acho que é isso, acho que tem, para mim, né, o significado desse momento, assim, onde eu sinto que desde o Stabat tem, como pesquisa de linguagem, né, tem uma vontade de transitar por territórios, né, em que, de alguma maneira, para mim, né, essa extensão, a arte-vida, ela fica mais conflituosa, eticamente conflituosa, né, onde o processo ele precisa tá mesmo numa relação de embate, assim, com pessoas, com acontecimentos, né, onde mais ainda esse lugar da autoria pessoal, ele nem vai conseguir se dar, a não ser se você for muito reativo aos encontros, assim, porque o tempo inteiro esse texto, essa encenação, ela sendo transformada por esses acontecimentos, assim, por esses encontros, né? Tanto que existia uma estrutura do Stabat, por exemplo, a que ganhou o edital de dramaturgia, que não tem nada a ver com a que estreou, assim, no sentido de tá lá, você vê os eixos, as linhas estão todas lá desenhadas, mas os atravessamentos mesmo, né, o que significou a presença da minha mãe, o que significou a presença do Lupin no processo, assim, é de uma ordem, né, completamente que não estava sob meu controle, assim. Então, eu poderia ser muito reativa a tudo isso e ainda assim segurar, né? Segurar a autoria, né? Eu quero dizer isso, eu quero construir essa coisa. Mas acho que tem uma vontade, justamente, de encontrar a dramaturgia no encontro, né? E acho que, para mim, o Camin é isso elevado à enésima potência, porque só tem o encontro. Não tinha nenhuma dramaturgia prévia, né? Que vai criar umas bolsas de improvisação, umas bolsas para acolher o depoimento, por exemplo, né? E aí uma estrutura prévia. A própria estrutura é o encontro, a própria estrutura é isso que acontece no entre, né? Completamente. Então, sim, tem uma dimensão pessoal, biográfica que está ali, mas, sobretudo, o que interessa é esse dispositivo do encontro, né? O quanto um diálogo, por exemplo, ele é uma dramaturgia, né? Ele se constrói a partir de dispositivos, né? E no caso desse universo, né? De uma dinâmica de jogo que é enorme, né? Você não está no campo da pessoalidade, da psicologia, né? Você está no território de jogo, então mais ainda tem uma dimensão de fábula, fábula no sentido de uma engenharia que vai se estruturando, né? Que tem a ver com o território da fantasia, que tem a ver com dinheiro, a questão do dinheiro, né? De um trabalho que é pago, de uma relação sexual que é paga. Então, tudo isso tem uma questão dramatúrgica que hoje, por exemplo, é o que mais me interessa, né? O tipo de... Como você flagra, né? Os dispositivos... Você flagra uma dimensão ético-estética completamente misturada, indissociável, né? Indissociável. Para mim, hoje em dia, é muito onde está. Então, para mim, o Camin, ele entra aí, numa pesquisa sobre linguagem, e dentro de uma certa saga biográfica, tem muitos desdobramentos, né? Se eu penso desde conversas com meu pai, passando pelo Stabat aí, para mim tem uma dimensão da sexualidade, dimensão do meu feminino que está completamente... colocada, né, em movimento nesses processos, assim, um pouco nesses campos aí que eu vou tentando criar uma conversa. Eu ia perguntar isso, você já meio que respondeu, porque as 3 primeiras é quase uma trilogia familiar, né? E aí eu queria que você puxasse aí, eu sei mais ou menos, mas eu queria que você falasse que talvez seja uma contribuição interessante para quem está aí nos ouvindo. Como que chega na pornografia, né? Uhum. Porque acho que tem esse eixo da família, ele é muito importante no sentido... Mas ele não é sobre a família, né? Ele é sobre o sintoma, né? Ele é sobre o sintoma da família, na expressão de um psiquismo. Acho que é mais nesse sentido, né? Não é à toa que o Conversa com Meu Pai é uma peça sobre incesto, né? O Stabat Mater tem a ver com essa herança, né? Essa maneira de herdar uma certa mítica feminina, né? Que remonta lá a Virgem Maria, vai passar pela minha mãe, as mulheres da minha família, vai chegar em mim e vai espelhar aí uma série de míticas femininas que tem a ver com essa imagem
né, que vai das donzelas nos contos de fada até as final girls nos filmes de terror, né, os corpos visitados de mulheres em filmes de terror, né, então tem uma mítica feminina, acho que ela é muito forte no trabalho, e de alguma maneira ela estava lá, né, recalcada, né, de alguma maneira, no Conversas com Meu Pai, eu sinto que, tanto que o Stabat, ele vem mesmo como isso está enunciado na própria dramaturgia, né, como um lado B, assim, do Conversas com Meu Pai, como um negativo, como o lugar que eu não via, como que não conseguia ainda ser olhado, naquela hiperidealização, na hiperbolização do pai, né, do pai em um lugar amplo, né, que tem a ver com o masculino, que tem a ver com esses fantasmas, né, que vão aparecer finalmente, né, de alguma maneira, o Stabat continua lidando com esses fantasmas, né, essa figura mascarada masculina em cena, que horas é super fálica, né, a figura do facão, é o ator pornô, é super sexual, é super terrível, né, tem um masculino performado ali, né, também dessa ordem, né, muito mais arcaico, né, acho que nunca é o pai e a mãe real, assim, nesse sentido, né? Tanto que, se você olhar nas dramaturgias, tanto do Conversa, do Stabat, se conta muito pouco. Eles não são peças de memória, não são peças sobre memória. Acho que isso que eu estou querendo dizer. Elas não contam a história de uma vida, elas não contam quem era meu pai, quem era minha mãe, qual era a nossa relação, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Elas falam sobre um fantasma, sobre o fantasma dessa mítica do pai, né? Como eu trago ela de algum jeito, materializo, né? E o fantasma e a mítica da mãe também nessa performance feminina, né? Nesse que é isso, minha mãe está em cena, mas não se trata de contar a história dela, não se trata nem de contar a minha própria história, né? Quando eu falo, as peças são muito metalinguísticas, elas falam dos seus processos. Conversas fala muito sobre o seu próprio processo, Stabat fala muito do processo do Stabat em olhar para o Conversas e reintegrar dentro de um outro né, de um outro trabalho, assim. Então, elas são muito autorreflexivas, mais do que biográficas, no sentido de uma escrita memorialística, né, de encadeamento, de uma história, assim, né. Elas são mais performativas nesse sentido, né? São um ato sobre a vida, elas são um ato sobre sim, uma história com a família. A família é fundamental, assim, nessa sintomatologia, assim, né? Não tô negando que isso é o romance familiar, né? Eu uso esse termo no Stabat Mater, né? De alguma maneira, eu fiquei mais de uma década lidando com esse romance familiar. E eu sinto que o Kemin, ele também, de alguma maneira, ele é sobre essa expressão. Você não tem mais nada lá de pai, mãe, de família, mas eu ainda sinto que de alguma maneira, eu sinto que é o ponto de fuga, é a tangente dessa história, assim, porque tem a ver com a expressão desses fantasmas da masculinidade e da feminilidade, tem a ver com um arranjo, né, o arranjo muito profundo, né, do que a gente entende como heterossexualidade, como posição masculina, posição feminina, né, eu sinto que, de alguma maneira, para mim, né, o Kemin, ele é o ponto de desfazimento desse romance, assim. Para mim, é o ponto do desfazimento, é onde, de alguma maneira, tem uma margem realmente para o desconhecido, realmente para o outro, né? Poder sair desse romance familiar, assim. Do meu ponto de vista pessoal, é como eu tenho experimentado essa coisa. Agora, para quem aciona esse material, né? Acho que tem vários fios, a pornografia, né? O que é essa masculinidade nas plataformas, né? O que enfim, coisas ali nesse meio, assim, mas do ponto de vista dessa saga que você bem identificou, ela está totalmente ligada, só não acho que ela é tão direta, né, como a relação Conversas e Stabat, né, mas para mim é completamente uma continuidade disso, assim. Maravilha. Alguém quer... Não precisa abrir a câmera, não, viu, gente? Pode só ligar o mic, falar ou fazer alguma pergunta aqui no chat. Só para não ficar também, senão... Eu tenho 1 milhão de perguntas, gente, mas só para não ficar chata, só eu falo. Fala com a gente, pessoal. Vamos começar. Só falar uma coisa, porque a Jana, ela acompanhou muito o processo do quebra-cabeça, né, Jana? Foram
4 ou 5 núcleos de pesquisa que a gente fez juntas, né? E é muito legal escutar você falar sobre a sua dificuldade de se assumir como dramaturga, porque eu falo, nossa, se até a Jana tem esse problema, tá tudo bem, né? Porque eu tenho muita dificuldade com isso, mas talvez porque justamente eu acabei criando uma dramaturgia que foge um pouco desse padrão. Como você disse, né? A Érica saberia escrever um diálogo. Eu sei escrever um diálogo, eu não saberia escrever uma ficção. Né? Eu assumi uma dramaturgia porque ela é escrita a partir do meu material documental, das minhas memórias, das minhas referências. E uma coisa muito legal que aconteceu, e eu acho que é um mérito do seu núcleo, Jana, daquele primeiro lá que a gente fez em 2013, é que a minha ideia era chamar um dramaturgo ou uma dramaturga e um diretor. Quando eu tive a ideia, eu falei assim, pensei assim, certeza. Eu falei, eu não vou escrever, nem não tenho condição de escrever isso daqui. Comecei o seu núcleo e tinha essa característica prática, né, de dividir o processo. Eu lembro que você falou assim, no próximo encontro, vocês podem trazer 10 minutos do que é essa pesquisa para vocês. E eu comecei a produzir material. E automaticamente eu comecei a escrever sobre as minhas memórias e eu comecei a gostar daquele exercício. Eu falei, olha, eu acho que eu que tenho que, mesmo com essa dificuldade de me reconhecer como dramaturga ou mesmo como autora, porque o meu lugar, eu só me reconheço até hoje muito mais como atriz. Esse lugar de autora que você disse de dramaturga, para mim ainda é muito difícil, mesmo depois do quebra-cabeça. Mas a minha sorte é que eu comecei a desenvolver essa pesquisa. Como eu não sou uma atriz de grupo, né, eu não tenho esse espaço, que eu comecei nesses núcleos, porque se eu estivesse sozinha, eu poderia chamar já uma pessoa para escrever, falar, olha, mais ou menos sobre isso daqui, ou chamar um diretor, e eu teria caído, e seria uma pena, porque eu acho que esse lugar de autora, né, dessa história é muito importante para essa peça. Acho que eu vi super isso no seu processo, né? E eu fiz isso no Conversas, eu tive a mesma insegurança. Não, tem que vir um autor, uma hora o autor vai chegar, uma hora o dramaturgo vai chegar e vai me salvar aqui do meu bololô. No meu caso, tinha coisa do bololô mesmo, assim, bololô pesado, assim, 7 anos de processo, tinha uma coisa desse processo também de se ver de fora, né? Porque acho que tem muito a ver, esses processos que tem aí um nível, né, de, sei lá, isso que a gente vai chamar de autobiográfico, né? Tem que rolar um momento de se ver de fora, assim, porque tem que ser capaz de se estranhar em alguma medida, senão é muito... E tinha um movimento ali de não confiar, mas eu tenho versões escritas do Conversas com Meu Pai, que eu leio hoje em dia, que não, enfim, não vieram aí a público e tal, e quando eu leio, eu falo, nossa, aqui é totalmente a gênese do tipo de dramaturgia do Stabat, o tipo de característica de dramaturgia que eu faço, que eu gosto de fazer, estava lá, só que eu não banquei, assim, não banquei, aí tem muito sim a ver, porque a gente sabe que, né, a gente tem um monte de dramaturgo meia boca, mas é que bate no peito e fala, gente, E fala, sou super dramaturgo, né? E a gente se subestimando, horrores. Essa capacidade eu lembro, Jana, que nesse primeiro núcleo... não sofrer com isso, assim, a gente só se a gente for muito foda... eu só vou assinar se eu for a dramaturga, ou se eu for a diretora. Mas para mim é muito difícil até hoje, até quando, sei lá, eu vou divulgar a peça, eu tenho dificuldade de escrever que é texto meu. E concepção porque eu mandei o diretor embora porque não deu certo. E eu assumi a bronca sozinha 1 mês antes de estrear a peça. E eu tenho dificuldade de bancar esse lugar, né? Mas esse primeiro núcleo de pesquisa que você falou, eu lembro que você estava compartilhando o Conversas com Meu Pai. Você também estava em processo com a gente, né? Foi a primeira. Mas você já estava mais no final. Vocês molhada lá para fazer a cena, estava totalmente em processo. Estreou em 2014, foi essa sequência aí, super importante. E eu lembro um pouco disso, de você dividindo o processo antes da dramaturgia, né? Antes de ter e depois, né? E eu consigo enxergar um pouco isso que você está falando. Eu lembro de chamar Thaís Pimpão para fazer uma tradução em Libras. Tinha um peixe, Dani, tinha um peixe que a gente caçava em tempo. Tinha um monte de coisa lá que tinha a ver com um jeito de pensar cena, de pensar dramaturgia, que depois eu vou dar vazão no Stabat, mas ali eu não tinha nenhuma confiança sobre isso, né? E não à toa, eu chamo um dramaturgo que é homem e meu marido naquele momento. Também acho simbólico. Acho muito simbólico. É muito simbólico. Né? E aí aí é uma coisa importante dizer, não posso botar na conta do outro, é na minha conta. É na minha conta. E a gente fica botando na conta. Ele foi lá, fez o que eu pedi para ele fazer. Agora, né, não dá esse passo para, inclusive, correr o risco de ser ruim. Não vou garantir que é o cara, garantir né? aqui que é o Michel, não sei o quê.
Mas hoje em dia eu penso assim, que sorte que eu não tinha nenhum dramaturgo ou dramaturga ali perto para conhecer a pra se crise. Com agarrar. certeza que eu ia delegar e Salva. falar, só escreve isso daqui, ó, é sobre Pois isso, é. se vira. Heloísa está Certeza com que a eu ia fazer mãozinha. isso. Fala, Heloísa. Oi, gente, boa noite. Oi. Nossa, sempre muito provocador para mim ouvir a Janaína e, enfim, já venho acompanhando o trabalho acho, desde... Eu sou de Natal, assim, daqui no Rio Grande do Norte, estou falando daqui. Viu conversas com meu pai aqui em Natal, foi quando eu conheci o trabalho da Janaína. Foi desde então tive a possibilidade de conseguir acompanhar as obras adiante. Eu acho que já falou um pouco sobre isso, Jana, mas se você pudesse ficar, eu acho que martelando um pouquinho nessa tecla, porque foi isso que me trouxe, na verdade, a vir ver a fala de hoje, que é essa relação entre autoria e coletividade. E aí, às vezes eu fico pensando assim também, se de repente as minhas crises com isso não é uma crise, se é uma crise local, se é uma crise mais ampla, porque eu sou diretora de teatro, trabalho nesse lugar da direção. Na verdade, eu sempre me assumi no teatro desde o lugar da direção, assim, a atuação nunca foi um campo de exploração para mim, não tem interesse mesmo. Mas, ao mesmo tempo, sempre me percebi fazendo direção autoral, mas sempre estando dentro de um grupo. Porque tem que ter o nome do grupo para validar o que a gente faz enquanto teatro. Porque parece fazer teatro assim, se eu botar só o meu nome, não é, né? Não é possível de ser percebido. Você já falou sobre tudo isso. Ao mesmo tempo que é contraditório, porque no mesmo percurso histórico dos grupos de teatro, o nome do diretor ele acaba se destacando, como a gente já acabou falando aqui. Então, tem essa assinatura sempre do diretor, porque é o diretor homem, né? Assim, então, parece que para um diretor homem assinar nesse lugar, mesmo tendo o nome do grupo, se torna mais fácil do que uma mulher chegar e afirmar a sua assinatura ali de diretora dentro de um grupo, né? Parece que você fica disputando assim, essas coisas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, porque a sensação que eu tenho no trabalho que você faz agora é que tem um lugar de autoria muito forte, ao mesmo tempo que, como você falou aqui, você está sempre rodeada de muita gente. Mas essas pessoas conseguem trabalhar com você e entender a autoria do teu trabalho, assim. E isso é uma coisa, assim, que me deixa absurdamente impressionada, assim. Eu queria conseguir ouvir você falar um pouquinho mais sobre isso, porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, parece que autoria e coletividade são antagônicos, mas você está conseguindo elaborar os dois juntos e me parece de uma maneira muito potente e que potencializa o seu próprio trabalho. Aí que tá, que potencializa o teu trabalho e não o contrário. Então, se você pudesse comentar um pouquinho isso. Eu acho que é uma super questão mesmo assim, não acho ela simples assim, nem um pouco, porque, por exemplo, se eu pego a minha experiência do 19, assim, que tem sido muito difícil conciliar a dimensão da autoria com a dimensão da coletividade, muito difícil, quase impossível, né? E então acho um dilema mesmo, né? E aí tudo que você fala, né? Essa história, né? Os grupos sofrem com isso há muito tempo. Você vai lá, processo colaborativo de 18 meses, quando vê, sai o nome do diretor no jornal, né? É o fulano, é o ciclano. Aí a gente tem uma tradição muito grande mesmo de diretores homens, mas acho que não só, acho que tem uma coisa de quem está na posição, né? Georgette Fadel, Cláudia Shapira, Cristiane Jatahy, Cristiane Pauliquito, né? A direção ela é muito forte. A direção, historicamente, né? Você reconhece que a autoria está lá, né? Então é muito difícil quebrar essa lógica, assim, né? E acho que para todo mundo que está dentro de um grupo, né? Sempre no 19, sempre para os meninos também era sempre muito sofrido esse processo de você vai rala, vai ver, tá na conta do diretor, né? Um diretor sempre convidado para muito mais coisas, porque a gente sabe que a criação daquela peça é fruto de um gesto coletivo, todo mundo, mas você nem se compara a maneira como, né, os atores vão conseguir trabalhar, e pela questão concreta, né, um diretor consegue estar com 5 peças em cartaz ao mesmo tempo, um ator está em cartaz ele, porque ele é o corpo que está ali, né, então tem aí uma discrepância aí nessa posição, mesmo que ela não é óbvia, assim. Agora, o que tem acontecido no meu caso, e aí é muito louco, porque esses laboratórios acho que têm sido fundamental, porque como eu tenho muitos espaços onde eu estou trocando com pessoas, oficinas, esses laboratórios, né, o Feminino Objeto 1 e o 2, para mim é super sintomático. Mas tem um chamamento que parte do que eu vou propor, parte da minha pesquisa. Então tem assim, gente, estou mergulhada nesse lugar. Quem olha para cá? Quem quer? Né? Quem tá... Então vem quem está olhando para aí. Não é assim, estou com 40 pessoas, gente, para onde a gente vai olhar? Então tem sim um lugar de autoridade nesse sentido e de centralização.
que a gente precisa falar disso também sem hipocrisia, porque senão se for uma grande lambança de uma ideologia, que é que os grupos foram tomando no cu, fica essa ideologia ai, do grupo, quando você vê, assim, o que está acontecendo lá dentro é uma grande esquizofrenia. Então, assim, é importante entender que, sim, existe uma centralidade na proposição, um chamamento, e essas pessoas vinham, porque estavam naquele momento da vida olhando para aquela questão. Pode ser que 3 anos depois já não estavam mais, só que a gente não tinha mais a obrigação de seguir junto. Quem não estava olhando mais foi olhar para outra coisa. Quem estava olhando foi ficando, tanto que eu tenho muita gente desde o Objeto 1 e 2 que está vindo, o André Medeiros, por exemplo, que está agora super comigo no projeto novo, parceiraço, assim, é isso, conheci no Feminino Projeto 2, estava agora comigo no núcleo de pornografia e está comigo agora no espetáculo novo. Então, assim, eu sinto que também é esse lugar do encontro, do santo que bate, vamos fazer junto enquanto fizer sentido, porque não tem mais a pressuposição do grupo. Estamos juntos e por isso temos que procurar uma ideia. A gente já se viu em reunião do grupo, não é assim, nasceu. Gente, nós somos um grupo, precisamos de uma ideia. É o contrário. Eu estou louca aqui com o Bataille. Tem alguém que tá também? Dani tá também. Não sei quem tá também. E aí essas pessoas vão junto. Talvez ano que vem Dani não esteja mais afim. E aí ela não tem nenhuma obrigação de seguir comigo, nem eu com ela. Então, é uma loucura, porque é uma coletividade, coletividades temporárias, que se agregam em função de uma convergência temática, estética, e que, de alguma maneira, sim, nesses espaços eu tenho sido a propositora. Acho que consigo fazer com muita escuta, tanto que a galera fica e se coloca, e se sente muito representada. Tipo, o Objeto 1 e o 2 é surreal, assim, nunca teve um centavo e 4 anos com 30 pessoas em cena, uma loucura, porque se sentiram convocadas, se sentem representadas ali, não estão ali fazendo assim, para mim, assim, mas eu me sinto completamente representada também. Então, é um jogo super difícil, mas eu sinto que esses laboratórios, para mim, que é o espaço onde, para mim, é muito importante o espaço que não é do espetáculo, que é o espaço da pesquisa, fundamental, que é onde eu consigo tá nesse lugar muito de troca mesmo, né? E aí tem um momento que sim, tem uma assinatura que vem mais pesada, porque no Stabat Mater tem muita troca, muita participação, mas tem uma hora sim que o martelo ali tem coisas que a coisa fala por si, e a gente escuta, e estamos ali, gente, é óbvio que é isso, né? E tem horas que no bater do martelo ali, eu vou o final da peça vai ser para cá, a gente vai cortar esse material, é para aqui que vai ser, então tem sim uma direção que se coloca, né? E aí a confiança e assim, as pessoas estão comprando e entendendo a proposta, mas tem sim uma centralidade da proposição aí. E também a gente não assim, eu não tenho questão com isso, né? Ideologicamente falando, como se fosse uma violência sobre alguém, como se fosse necessariamente um autoritarismo. Acho que é possível estar numa relação onde existe onde não é todas as decisões, onde tem uma troca, onde tem as presenças são importantes, os depoimentos são importantes, as criações são importantes, mas existe ali uma convergência da pesquisa. E nesse caso, nesses trabalhos, tem aí uma pesquisa que está pautando a história e que eu sou a proponente. Então, não adianta eu fazer a doida que é isso, né? E meus parceiros, André, Lara, que estão comigo, Lara está comigo, né, desde o comecinho do Stabat, né? Mas tem a autoria dela, tem os lugares dela que ela está fazendo também, ninguém está preso a mim por nada, e a gente se alimenta na diferença. Eu vou assistir os rolês dela, ela vem assistir os meus, e a gente tem um lugar que a gente se encontra. Mas não tem a prerrogativa de ser grupo, e a gente está juntas há 5 anos já, a gente não é um grupo. Então, o que a gente é? Só que é difícil para edital, que aí tu bota lá, né? É isso, eu não posso me inscrever no Fomento, mesmo trabalhando com uma galera há 6 anos, com 4 espetáculos que têm uma continuidade de pesquisa, pelo menos. Mas não dá para reconhecer como grupo, por conta dessas ideologias todas, né? É super delicado. Mas eu acho que é um trabalho continuado, de parcerias continuadas, que vários vão se repetindo, né? Outros vão indo, vai passando também, tudo bem. Eu passo para outras pessoas com quem eu contribuo com a pesquisa dos outros, que eu falo, puta, tua pesquisa é do caralho. Eu contribuo e eu passo, quando não é mais a minha ali também. É importante ter formatos, né, de subvenção, de tatatã, que contemplem todas essas maneiras de criar, de estar junto, né, de produzir de forma potente, atravessada, sem autoritarismo absurdo, né, sem, enfim, mas sabendo que né, vem um iluminador trabalhar comigo, é importante entender a autoria daquela pessoa, né, ela tem um saber ali, ela tem uma parada ali que é legal também poder ouvir e falar, nossa, tipo, deixa, né, quando a pessoa tá com a bola ali, né? Senão fica aquelas coisas de grupo que
tudo a gente bota na mesa para votar, se é a caneca, 19 tem que a caneca de plástico ou é de ferro, vamos votar. Aí fica todo mundo lá 3 horas, tudo. Eu gosto de quando as pessoas estão ali, sabe? A pessoa está no brilho dela, na potência dela. Puta, a pessoa sabe, mano, olha para lá, deixa a pessoa aí. A gente fala muito com a Maria Fernanda Batalha, né, que eu dirigi o texto dela, o 2 a 2, e a gente fala muito sobre essas novas formas que não sejam patriarcais, né, de se relacionar. Então, isso que você está falando não é nem a figura do diretor, que é super, mesmo quando é uma mulher, né, como você citou algumas aí, é uma tradição europeia, é uma tradição patriarcal, né, que a gente só vai lá e meio que repete o modelo, né? E você está falando de uma outra coisa, que é quase um modelo matriarcal mesmo, que é só você lançou o objeto de estudo, quem está junto. As coisas são muito delimitadas, né? Elas são muito nítidas para todo mundo. Ó, a pesquisa é essa, quem tiver afim vem junto. E ao mesmo tempo as pessoas estão olhando para o mesmo lugar que você, mas elas podem se colocar em relação a isso. Elas também estão criando em relação a isso. Né? E ao mesmo tempo não é... Círculo, né? É a diferença da pirâmide do círculo. A estrutura patriarcal ela é piramidal e a estrutura matriarcal africana, indígena é circular. Mesmo quando tem um pajé. Ele está dentro do círculo, ele está junto do círculo e ele continua tendo uma presença hierárquica, mas que respeita a circularidade. E acho que é isso. Faz toda a diferença isso. Não tem um endeusamento, porque tem um compromisso com aquele espaço, tem um compromisso ético-estético ali, né? Tem né? Ninguém está servindo ninguém, né? A gente está olhando juntos para alguma coisa, né? E tentando que o espaço ele seja mais importante que as pessoas, né? Então, nesse sentido, né? É a pesquisa, é esse material, tá todo mundo na paixão por esse material, e aí sim, né? Cada um do seu saber ali, do ponto que está ocupando, da área, né? Técnica que domina, está contribuindo, né? E aí tem as miradas, a gente que vê, né, mais tipo de coisa, gente que eu não, figurino, por exemplo, eu nem sei dar opinião direito, sabe? Então deixa falar quem gosta, quem sabe. Mas aí tem, né, um certo esse espaço está se construindo, né? Ele está criando essa espiral de força mesmo, né? E acho que tem esse modelo mais redondo aí de fazer. Mas eu também acho que tem mil coisas, né? Eu já trabalhei na posição da pirâmide também, e eu senti uma potência louca ali também. Acho que, cara, você pode estar com uma pessoa que é líder e que ela tá na paixão, ela não tá nela, ela tá na paixão. Ela pode ser líder pra caralho e ela não tá nela, ela tá no espaço, ela tá sendo, ela é ali, sei lá, o Castor é assim, tipo, é insano trabalhar com um cara desse, é insano, é totalmente autoritário. Ele vai entrar na sala, ele que vai decidir, ele que não sei o quê, e é um espaço de paixão pura, assim, de criação pura, você está ali completamente sendo atravessado. Então, eu não tenho problema com hierarquia, eu posso trabalhar com alguém que está ali no negócio, assim, né? Se a pessoa não tiver no ego, se a pessoa tiver na coisa. Se a pessoa tiver na coisa, eu tô na coisa com ela. Então, vamos aí. Feito, né? Porque é isso, é uma questão de acordos. Sim, todo mundo está sabendo qual é a brincadeira? Beleza, não faz promessa falsa, né? Chegar lá, oi... E também tem essa questão, né, de achar que democracia é bagunça e que autoritarismo é a estrutura. Não, a democracia é todo mundo sabe, todo mundo pode, né? Também não é isso, porque isso que você estava falando. Democracia é hierárquica também. Sim, instâncias, né? Várias, na verdade, várias. Isso eu acho que não é mesmo um problema. Eu acho que o problema dessas funções, quando elas estão nesse lugar que representa uma formação patriarcal, ela vai eliminar um pouco eliminar a diferença, né? E as individualidades, né? E até, às vezes, e levar a coisa para um lugar que, assim, eu sou o diretor, eu vou levar para esse lugar. Sim, mas o texto é meu, e aí? Como que a gente... né? Então, assim, tem uns lugares de atrito, que às vezes o atrito pode ser ótimo, mas quando ele vem esmagadoramente, aí realmente acho que perde um pouco o interesse, né? E isso que você está falando, eu acho que é uma... Renata, se você quer a vida ali, se você vai tratorar alguém, a questão é, eu quero e dependo e gosto de ver a vitalidade de quem está comigo.
Tipo, seu tratório, tipo, né? Tipo, ou a Dani que trabalhou comigo agora no Porno Show, ou ela tá ali potente na criação dela e fazendo aquilo com as 10, ou não vai ter nada. No meu caso, não vai sobrando nada, se não tem a potência das presenças ali. Então, como é que eu vou passar por cima das pessoas? Sandra também, que estava lá com a gente no Porno Show, arrasando. Essa pessoa, é isso, você precisa... A pessoa tem que estar ali junto, óbvio que tem uma proposição, mas o que a pessoa traz ali é tão importante que seja dela, que seja inteiro. Se eu massacrei essa pessoa no meio do caminho, eu não tenho nada para mostrar para ninguém depois. Então, também é isso, né? Também estou olhando para um tipo de pesquisa, também sigo alimentando um projeto, né? Mas é um projeto que talvez esse sentido, quando você falar a ideia dessa roda, né? É um projeto que pensa numa outra lógica, né? Onde você não vai pagar ninguém, né? Não tem isso. Ao contrário, né? Tem uma ética da criação, que é de uma outra natureza. Fala, Sandrinha maravilhosa. Janaína, tudo bem? Saudade. Saudade. Saudade né? do núcleo do olho, saudade do Porno Show. Da vida. Dani, tudo bem, Dani? A Dani também está por aí. Não, é que... é sempre bom te ouvir, porque você traz umas questões que, para mim, são tão bate tanto com as coisas que eu penso, mas que eu não consigo estruturar mentalmente, mas que você tem uma clareza assim tão bonita de se ver, né? E essa questão que você falou, que eu achei incrível, o diálogo como dramaturgia. E quando você, no Kemin, acho que isso se dá de um jeito, porque eu sinto que até você se surpreendeu como as posições, né, entre do masculino e do feminino e da heterossexualidade e do amor e da pornografia poderiam ser tão fluidos. Eu acho que até você se surpreendeu nisso. E eu acho, pelo menos quando eu assisti, eu sinto essa surpresa da forma como você construiu, né? E quando você traz isso e a gente fica nesse lugar, né? Dessa brecha de que o que é na verdade a pornografia, né? Acho que essa pergunta fica isso muito dado, porque você se surpreendeu e eu acho que essa surpresa a gente fica com ela, sabe? Eu achei muito bacana isso, traz esse diálogo mesmo do encontro na pornografia. E aí tudo isso que você falou do processo, né? Pelo menos do que eu acompanhei no núcleo do olho da pesquisa, eu acho bem isso, né? Porque você tem muita autoridade, já que você tem uma história que eu acho que é de trabalho que a gente reconhece não por puxa-saquismo, mas por autoridade mesmo, né? Você tem um trabalho aí de bastante tempo, mas aí vem essa espinha, tipo uma espinha dorsal, e vem os performers tiveram muita liberdade. Eu acho que é tipo um rizoma, né? Alguma coisa meio rizomática, até, não sei, lembrei um pouco dessa coisa deleuziana. Existe uma rede aí que se conecta naquele momento, ao mesmo tempo você é muito clara, eu acho bacana isso nas proposições, e o que até que ponto todo mundo pode chegar e até que ponto isso vai acontecer, eu acho que no passo a passo, eu acho isso muito bacana, porque criar confiança. Acho que assim, mesmo não sendo um grupo de muito tempo, e a gente se conectou virtualmente, olha só, e foi tudo virtual, né, Jana? E pessoas de diferentes, enfim, de diferenças totais, um grupo super heterogêneo total, e foi muito legal, foi uma experiência, aprendi muito, muito, muito com sexualidades e gêneros e tudo isso, enfim, isso ficava reverberando até agora em mim, o Paul Preciado e tudo isso, reverberando, porque eu acho que a gente está nesse trânsito mesmo, quando você fala da heterossexualidade, das posição do masculino e feminino, enfim, a gente está nesse trânsito, né? Não só nesse trânsito, mas em vários trânsitos, né? Trânsitos de sistema. Enfim, só quero dizer isso, que sempre é um prazer te ouvir, a sua clareza,
seus fantasmas, você me colocou vários fantasmas na minha cabeça, mas sempre foram muito bons. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, Sandra, eu te agradeço. Também a Sandra também conheci no laboratório de projeto, também conheci vários fantasmas mesmo da casa dela, foi quase um filme de terror que ela fez dentro de casa na pandemia, e estava com a gente nos porno shows, assim. Mas você falou a coisa da surpresa, e eu acho que é super fundamental isso, assim, né? Esse espaço do assombro, assim, esse espaço para não saber para onde a coisa vai, não saber de si, não saber completamente do outro, assim. Eu acho que hoje em dia, assim, é das coisas para mim que são mais caras, né? Será que eu tô mesmo num território onde tem espaço para esse assombro, assim, onde tem espaço para essa surpresa? Eu tô aberta para essa surpresa, já o discurso tá tudo pronto, né? Porque é isso, no Stabat teve uma fase que a coisa parou de ser surpresa, porque aí estuda, aí lê, aí já começa a formar um certo espaço de tese, e aí um novo momento, né, que é dessa abertura para as parceiras, para a presença da minha mãe, do Lupin, onde vem de novo a surpresa, né, vem de novo o espanto, vem de novo, aí vem as defesas também, porque diante do espanto também você também se defende, também você pode ser mais reativa, mais ativa, e vai ser as duas coisas, assim, e às vezes, se tiver escuta de novo, talvez abra brecha para um próximo movimento, que acho que é isso, acho que nem tudo que aconteceu no Stabat, nem todos os assombros puderam ser assimilados ali, ou puderam ser entendidos, ou lidados da melhor maneira, sei lá, tem melhor ou pior, mas assim, nem estava no plano da consciência, assim. Mas acho que essa possibilidade de estar em estado de surpresa faz com que, às vezes, depois de meses, anos, que você vai se dar conta, né? O Stabat é a surpresa em relação ao próprio conversa com meu pai, anos depois. A surpresa de se dar conta de que tinha um puta do ato falho lá, né? Tem tudo a ver com as questões de gênero e tal, enfim. Então, para mim, é um super ponto, assim, né? E convocar as pessoas no processo comigo a estarem em estado de surpresa. Eu tinha muito isso no objeto 1 e objeto 2, né? Eu falava, tá, todo mundo entrou aqui porque é desconstruído, porque é feminista, porque é porque é dissidente, mas isso é o que vocês já sabem, eu acho que sabem. O que é que vocês não sabem sobre tudo isso? Sobre vocês mesmos, sobre o outro, né? Porque você vai ficar aqui, né, chovendo no molhado, falando que eu já sei, a gente não precisa nem ficar aqui 1 hora fazendo o quê, gente? Falando que já sabe? Para fazer. Eu falo, gente, se a mesma coisa que você vai fazer no teatro, você faria num post de Facebook, faz um post de Facebook que tem muito mais alcance, é rapidinho, vai ter muito like. Para fazer teatro, que dá tanto trabalho, sério, assim, eu tenho problemas com isso, seríssimo, assim. Então, o convite da confiança é um pouco isso. Aí cria uma confiança, tá todo mundo com a bunda suja no rolê, todo mundo correndo perigo de falar merda, de revelar sua escrotidão, aí de repente tá todo mundo nas mãos, porque tá perigoso para geral, assim. Então, esse espaço de cumplicidade, para mim, é fundamental, e aí tem esse convite de eu tento sempre, em primeiro lugar, me colocar, assim, junto, não tá... E acho que aí tem a ver com a posição do diretor, assim, não ser um diretor que está numa posição protegida, tipo assim, né, intocável, né? Para mim, eticamente, é sempre muito importante sentir, saber que o que eu estou propondo para os artistas que estão comigo é algo que eu bancaria também, eticamente falando, artisticamente falando, assim, né? Esse território da pornografia, então, é fundamental, assim, né? Como é que eu vou convidar as pessoas para estar num território onde a questão da exposição, né, de um monte de coisa é uma treta, se eu também não estou misturada naquilo, né? Não estou correndo risco de fazer merda, inclusive, risco de falar merda, risco de não saber o que fazer ali, risco de reproduzir né, estereótipos e coisas, né? Então tem um pouco isso, assim, esse convite, eu acho que eu sinto que isso tem criado muita cumplicidade nos processos. Mais do que as coisas que eu sei do rolê, são essas coisas que eu começo a falar, gente, aqui não sei, vamos aí todo mundo começa a ir aí. Não sei, né? E eu sinto que isso tem gerado um tipo de afeto, um tipo de afeto nesses processos, né? Falando desses 3 processos, que para mim é de uma natureza que acho que, na defesa do meu doutorado, assim, a minha emoção desse doutorado tem a ver com a quantidade de gente que está ali, assim, a quantidade de gente que deu ali sangue, suor, lágrimas, porras, né? Tudo na coisa, assim, por esse sentimento de cumplicidade, assim. E isso tem a ver para mim com outro paradigma de direção, que não é essa velharia do gênio, né? Então, é isso.
É exatamente sobre isso. Agora, o que você falou me deu o clique. Era isso, antes, quando você estava comentando, que eu estava falando da coisa. O problema não é ter alguém liderando, ou, né, numa certa... Gente, estamos olhando tudo para cá, ou, né, ou no final, gente, vamos ter que cortar, né? Vamos cortar, tá dando 5 horas, eu vou cortar, beleza? Não é esse o problema, né? O problema é justamente isso que você falou. Porque eu já ouvi diretor falando assim, mesmo quando eu não sei, eu digo que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vou assumir para o ator que eu não sei. Eu finjo que eu sei, e aí depois eu vou dando um jeito ali, mas eu tenho que... É uma relação abusiva, gente, porque a pessoa está dizendo para você que ela sabe tudo, e aí você fica um pouco nessa posição que é subalterna, entendeu? Porque a pessoa sabe tudo, ela está num lugar... Então, eu acho que isso tem a ver com essa tradição, esse modelo europeu, que é patriarcal, porque o pai não pode falar que ele não sabe, né? E o modelo matrilinear, ele, justamente por ele circular, ele pode falar, eu não sei, beleza? Vamos dar a mão e pular junto no buraco, a gente vê o que acontece, né? E isso não significa que você não está propondo, né? Você tem uma certa hierarquia porque ela é organizacional, né? Ela não é da pirâmide, como a Bruna falou, né? Ninguém é superior a ninguém, é só para organizar o rolê, né? Então, eu acho que tem muito isso, assim. E eu, quando eu tô dirigindo, eu também. Tem horas que eu falo assim, gente, eu não sei. E tem horas que eu falo assim, ó, eu acho que eu sei. Vamos tentar? Se fica uma bosta, a gente dá risada e segue o baile. E a gente faz outra coisa. Eu acho que eu acredito eu também sei assim, eu acredito na hierarquia. Se tem uma hierarquia, é a da paixão. É onde é que tá a paixão. Olha ali, não é assim, tipo, senão... É tipo, tá ali. E por isso, nesse sentido, é possível modelos diferentes, assim. Você pode ser um diretor de bosta, que tá ali usando de poder, só de ego. E você pode estar com um diretor que tem, sim, um lugar hierárquico, mas ele está na paixão ali, e tá todo mundo junto, assim. Então, é um pouco assim, puta, e às vezes a gente não olha, você é diretor, você não percebe que às vezes a paixão não está nem em você, e você tem que saber passar o bastão, e às vezes tem outra, está num ator. Eu já em processos meus, de eu ir assinar a direção na 2ª temporada do espetáculo, já estreado, em 2 trabalhos do Grupo 19. Porque a gente reproduz tanto a hierarquia e o modelo pronto de quem é o diretor, a gente não olhar com quem que está quicando a bola da paixão. Essa pessoa não tem poder, ela só está ali, tipo, inteira no rolê. E quem está inteiro no rolê, move. Quem está inteiro no rolê, move. Não interessa que nome que isso tem. Está movendo, se está movendo, a gente quer chamar isso de direção? Vamos inventar outra palavra, tangerina. Quem está movendo é o tangerina do processo. Então, olha para a tangerina do processo e vamos. E aí pode ser 3, pode ser 1, pode ser 20. Mas quem está movendo a paixão? Senão fica ali. Eu mando nisso. Você decide a luz. Você decide não sei o quê. Tipo, não, é tipo, gente, olha que essa pessoa tá vendo. Ela tá inflamada aqui. O olho dela tá vendo. Vamos lá. Só que a gente tem... né, brigas de território, a gente tem egos, a gente tem nomes, né, a gente tem nomes para as coisas, aí tem o guia da Folha, tem que mandar o nome não sei o quê, aí tem os apegos, não é óbvio, mas aí a gente tem que se perguntar a cada vez, né, o que está acontecendo nesse processo aqui? Até para falar, nossa, esse processo eu não dirigi, esse nome, né, esse lugar de estar movendo o processo, tem outras pessoas que estão comigo em igual potência, e a gente vai assinar em 3, vai assinar em 10, vai assinar em 20, tem que mudar. Porque é isso, né? Muitas vezes um processo foi assinado por um diretor e quem estava movendo era todo mundo. Por que tem essa porra desse nome? Para gerar de novo a fantasia do gênio. Não era. Não estava ali. Às vezes está. Às vezes está. A Angélica Lidl é essa pessoa que move o rolê. Pode ser. E autoritária pra caralho. Mas, gente, não dá para negar. A paixão tá com ela. Você quer trabalhar com ela? Não quer, não trabalha. A bola tá lá. A menina tá movendo montanha. Você não gosta? Não vai. Agora, o problema é quando tem 10 movendo a montanha ali e um vai ficar com a porra do nome, diretor, porque decidiu sei lá o quê, se o horário do ensaio era 10 ou 3 da tarde. Meu cu! Então, assim, acho que é um pouco olhar para isso. Você fala, gente, olha, e às vezes a gente não escuta, fica reproduzindo forma que já passou, né? Então, tem que ter olhar para o processo e ver o que está acontecendo de verdade ali, o que está acontecendo, né? Perfeito. Gente, a gente podia ficar aqui umas 5 horas, né? Abrir um vinho agora e, ó, ir a noite adentro. Ai, gente. Mas a gente vai precisar ir encaminhando para o final, porque a gente combinou até 7h30, né? Das 6 às 7h30. Então, quem quiser ainda ter uma última pergunta, um último comentário,
Tem as perguntas das peças aqui, eu já falo, mas Isso. seria muito se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer mais uma pergunta, fique super Isso, aí a gente encaminha para o final e faz toda a divulgação de todos os cronogramas e agendas. Então, quem quiser pode abrir a câmera ou não, só o microfone ou no bate-papo. Obrigada, Um Ju. último comentário, João, foi ótimo. Obrigada, João. Obrigada. Obrigada por ter Daqui a pouco tem a vindo. votação, se vai para o YouTube ou não. Se alguém falou merda, se alguém ficou feio, tudo isso pode entrar como critério. Eu achei a gente ótima, gente. Eu vou agora Ótimo, a autoestima bota no do YouTube. homem branco heterossexual europeu. Eu achei a gente ótimo. Europeu não só, coitados. A não, minha europeus. plateia me adorou. A minha plateia, o meu público. Eu achei que Gente, ó, eu vou aproveitar aqui, eu estou colocando no chat a página do meu site, porque eu não ia abrir outro site, sobre o projeto. Então, nessa página tem todas as transmissões, tudo que está acontecendo. Alguém perguntou da oficina, não tem como se inscrever mais, mas eu e a Érica vamos dar uma outra oficina em setembro, pela Oswaldo Andrade. A gente vai em breve divulgar. Então, quem quiser dar uma olhadinha no projeto, está aqui o site. E também seguir a gente nas redes sociais, fica sabendo de tudo. Vou pôr também aqui, o meu Instagram também, que é Ensaios Scopo. Tem que escrever, senão ninguém acha. Scopo. Por que você mudou, Jana? Desculpa a Porque eu ignorância. estava divulgando na época os porno shows. Peraí que eu mandei no privado de alguém. E aí, os Ensaios Escopofílicos para uma História do Olho é o nome do projeto novo, né? E aí virou, e também tinha uns stalker aí que eu não queria que me achasse na internet, desse mundo da pornografia. Mas eu te achei na internet. Maravilhosa. Olha aí, o pessoal tá me achando, gente. O pessoal tá me achando nos lugares, imagina. Mas, alguém perguntou da peça, então, realmente não estou fazendo, pandemia, não estamos fazendo nada agora, a gente chegou a fazer exibição em vídeo do Stabat, e eu fiz uma leitura do Conversas com Meu Pai, que eu não sei se ainda está disponível, acho que não mais, mas existe para o ano que vem a vontade de fazer muito as duas, ao vivo, né, a gente mandou o projeto, edital, essas coisas, se rolar, fazer ao vivo, eu queria muito fazer o Conversas e o Stabat na sequência. Se não rolar, se for ficando inviável, né? Em algum momento a gente vai disponibilizar vídeo, essas coisas, né? Antigamente a gente tinha tanto apego com questão de vídeo, agora até virou mais, gente, é isso, né? Que é o que tem. Eu sofro ainda, eu confesso que eu sofro com vídeo de peça filmada, mas gostei tanto de algumas coisas que eu vi, eu falei, nossa, mas eu gostei do que eu vi, assim, então talvez não seja tão terrível assim. Mas por agora não tem nenhuma data, então na verdade minha agenda é terrível, não tem nada para dizer para vocês. Estou começando a criação de um espetáculo novo que pegou o Zé Renato, meu primeiro edital, né, solo da vida, e para essa pesquisa em cima do História do Olho e nessa coisa, teatro e pornografia, com previsão para ano que vem, março, abril. Me sigam aí nas redes sociais, e a gente vai divulgando. E as outras peças, por enquanto, não tem, mas tem uma publicação, isso é legal divulgar, da editora Javali, que é uma editora muito legal de Belo Horizonte, onde tem Conversas com Meu Pai e Stabat Mater, uma edição bem bonitinha, que vocês encontram no site da editora Javali, se puderem comprar por lá, ajuda a editora, se não tem pela internet nos estantes virtual da vida. E aí tem a dramaturgia dos dois trabalhos também, é uma forma de ir conhecendo. Acho que é isso. Obrigada ao convite, tá? Então, encerrando aqui minha fala. Obrigada, Bruna. Jana. Érica, pessoas aqui presentes.